Na manhã de quarta-feira, a Polícia Federal fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e mais 5 suspeitos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do tal inquérito das milícias digitais, né, que só tinha o inquérito dos atos antidemocráticos, que foi finalizado, né? Finalizado não, né? Terminaram com o inquérito, não deu em nada, virou o inquérito das milícias digitais, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e o senador Rogério Marinho, da oposição, criticou o STF. Há uma necessidade de virarmos a página de um processo que começa em março de 2019, quando, por ofício, se abre um processo, denominado processo do fake news, que permite que a exceção vire regra. E esse estado de exceção perdura no Brasil há quase 4 anos, há mais de 4 anos. É uma exceção que fragiliza a democracia, porque permite que atos excepcionais se tornem banais, que ações sejam executadas e que direitos sejam relativizados em nome da democracia. Ora, a democracia, senhor presidente, está em risco. Bom, a suspeita é de que os detidos tenham agido para fraudar, para falsificar carteiras de vacinação. O tenente-coronel Mauro Cid, ele é da ativa do Exército, né? E a prisão dele irritou parte da cúpula das Forças Armadas. E, Ana, eu sempre defendi a tolerância zero à prática de crimes, mas com base na lei, né? 6 prisões preventivas por suspeita de falsificação de carteira de vacinação, a gente passou de todos os limites já. Pois é, Lacombe, é tão difícil explicar essa situação aqui fora. O Constantino deve estar passando por situações muito parecidas com as minhas quando você vai tentar explicar o que aconteceu essa semana no Brasil em vários assuntos, né? Estamos tratando aqui, tudo isso aconteceu em uma semana, é inacreditável. O que aconteceu com essa história do presidente Bolsonaro, da carteira de vacinação, são 2 pontos. Primeiro, uma perseguição política óbvia, não tem vão, que já criminalizaram a direita no Brasil. E o ponto mais importante disso é o que os americanos chamam aqui de fishing expedition, ou seja, joga a rede, uma pesca probatória, você joga a rede e depois você vê o que você pega. E claro que o intuito era pescar o telefone do presidente Bolsonaro e ver com quem ele conversava, que tipo de conversa, porque, olha, é inacreditável ver a mesma imprensa que criticou o presidente Bolsonaro por ele se gabar até de dizer não me vacinei, eu tive Covid, tenho os meus anticorpos altos, não me vacinei. A mesma imprensa que criticou, olha lá, Bolsonaro, que vergonha, um pária mundial comendo pizza na rua em Nova York porque não se vacinou, quando ele foi abrir lá a sessão da ONU, né, em Nova York. E essa crítica era constante, era 24 horas por dia, e o presidente dizia, né, não me vacinei. E agora essa mesma gente fala que ele usou um cartão falso. Então, essa gente está completamente louca, né? O Augusto sempre fala, essa gente precisa ir para um hospício, porque ou eles não se lembram o que eles falaram, ou eles fingem demência, porque é inacreditável a disfarçatez de você agora dizer que o presidente Bolsonaro usou um cartão falso quando ele claramente, de maneira aberta, dizia não me vacinei, inclusive só visitava países onde a carteira de vacinação, onde a vacinação não era obrigatória. E a sensação que a gente tem é o que aconteceu com o Anderson Torres, né? A tal da minuta encontrada na casa dele, fizeram uma busca e apreensão, acharam a tal minuta que não era assinada por ninguém sabe quem escreveu, e prenderam o Anderson Torres, está preso há mais de 3 meses, num regime, né, numa masmorra praticamente, já emagreceu quase 15 quilos, está em depressão profunda, a família não consegue mais tocar a vida, as filhas não vão para a escola, não estão na escola mais,
há um caso de câncer na família, grave, e ele não está podendo acompanhar. Ou seja, essa gente não é humana, né? Não é só inconstitucional, não é humana. E aí um outro questionamento para finalizar, passar a bola para vocês. O então ex-presidente Lula, que esteve frente a frente com o então juiz Sérgio Moro, na primeira instância, por que ele estava ali? O ex-presidente Lula. Porque ele não tinha mais foro privilegiado. Ele estava exatamente onde ele tinha que estar, na primeira instância. E por que o ex-presidente Bolsonaro está com o Supremo Tribunal Federal? O ex-presidente Bolsonaro é um cidadão comum hoje, ele não tem foro privilegiado. Por quê? Porque existe, sim, uma perseguição a todos aqueles que apoiaram Bolsonaro, ao próprio presidente Bolsonaro, e eles precisam colar alguma coisa. Já foi o cartão corporativo, a história das joias, todo dia inventam uma coisa, e, curiosamente, isso tudo apareceu, o tal cartão de vacinação apareceu, depois da derrota na Câmara, quando o povo, nas ruas, nas redes sociais, nas praças digitais, impôs aos parlamentares a sua decisão de que o PL 2630 não fosse a votação. Deputado, o senhor já falou um pouquinho dessa operação, mas eu gostaria de ouvi-lo falar um pouquinho mais sobre isso, seu comentário sobre essa operação, sobre esse inquérito das milícias digitais, sobre a Polícia Federal indo atrás de possível carteira falsificada de vacinação, tudo isso. Eu estou aqui olhando o chat, o pessoal está revoltado e tem motivo para isso. Né? Tem motivo sim, Lacombe. Eu quero explicar primeiro a questão policial, tá, que envolve essa situação. Se você tem uma carteira de vacinação falsificada, você pode ter uma carteira falsa ou você pode ter inserido dados falsos numa carteira verdadeira. Nenhum desses crimes permite prisão preventiva, nenhum desses crimes permite busca e apreensão, nenhum desses crimes deveria ser apurado pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente está falando de falsidade ideológica, se a gente está falando de falsificação de documento, é um BOzinho tranquilo na Polícia Civil, chama todo mundo, mostra o documento, faz a perícia e acabou. Só que aí não seria possível apreender celular. O Bolsonaro, né, não tem senha no celular. Eu adotei essa técnica. Meu celular não tem senha, tá, Polícia Federal? Se vocês quiserem, tá aqui, ó, são dois. É um iPhone, um Samsung, não tem senha, pode abrir, pode olhar tudo que está sendo conversado ali, porque não tem nada para vocês encontrarem, não tem nada de errado. Tem uma frase do Bolsonaro que é fantástica. Pode tentar chamar de qualquer coisa, menos de corrupto. Esse é o ponto. Essa tentativa de apreensão dos aparelhos era para ver o conteúdo das conversas, é para fuçar a vida, como fizeram na vida do Coronel Cid. Fuçaram as conversas para tentar encontrar um vínculo com a Marielle, de uma conversa que não tinha nem pé nem cabeça. O ponto é que a gente está vivendo uma perseguição verdadeira. É uma perseguição total à direita. Todos serão investigados e presos. Esse é o ponto. É só uma questão de tempo. Se você está na oposição, se você está falando contra, se você não está dentro do esquema de partido único comunista, você será perseguido, será preso. E não tem problema. A gente está aqui para lutar pela liberdade do cidadão, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O meu avô, ele nasceu na Ucrânia. O pai dele, meu bisavô, foi condenado, preso e morto pelo regime soviético. Preso e morto com uma sentença penal transitada em julgado, dizendo que ele praticou crimes contra a União Soviética. Crimes de manifestação. Simplesmente por falar contra o regime soviético, por pregar a liberdade da Ucrânia. Ele foi preso e condenado à morte e morreu no Gulag, num campo de trabalho na Sibéria. Nós estamos aqui na beira disso. O ministro Anderson Torres está preso com o objetivo de tortura.
O objetivo é torturá-lo até o ponto que ele fale algo que vai comprometer o presidente da República, nosso presidente Bolsonaro. O Coronel Cid ficará preso até o ponto em que ele pode falar alguma coisa que comprometa o presidente Bolsonaro. Essas são falas de tortura. Esses caras que pregam os direitos humanos, que pregam a descriminalização, que pregam a liberdade, estão torturando pessoas próximas do Bolsonaro para caçar uma coisa que na polícia a gente chama de positivo. É alguma coisa que incrimina, tá? Eu sei, meu irmão, eu sou delegado de polícia. Eu sei como o sistema funciona, tá? Todo mundo está tentando caçar um positivo no Bolsonaro e não consegue. Por quê? Porque o homem é honesto. Ele sabe que ele está aqui com o objetivo de salvar o Brasil do comunismo. É um homem que teve a sua vida salva por nosso Senhor Jesus Cristo com esse objetivo, tá? Só para concluir, pessoal, eu tenho 10 anos de polícia. Prendi muito traficante, muito ladrão, muito estuprador. Vocês acham que era fácil conseguir um mandado de prisão? Vocês acham que era fácil uma prisão preventiva? Quiçá uma temporária por 5 dias, só para a gente ver se tinha alguma coisa ali no inquérito, tá? Então eu deixo claro para vocês, é uma perseguição completa, total, contra todos aqueles que são contrários a esse regime de Partido Único Comunista.